Programa Pergunte ao Dr. Carboni, com o advogado Dr. Ângelo Carboni. A gente falou de juventude, né? Do celular, essas coisas todas. Mas o fato marcante, já falaram até em demasia, mas não no ponto que eu quero dizer aqui. Lá na desgraça do Rio de Janeiro. Se vocês vissem lá os 120, os 130, sei lá quantos mortos, a maioria jovens, adolescentes, 18, 19, 20 anos. Eles diziam que tinha até uma menina lá que era uma MC lá que tinha tomado um tiro lá e perdeu um pedaço da cabeça. Mas eu vi a foto daqueles jovens e eu pensei, Deus, que horror, né? Então, por um lado, sei lá, a polícia está feliz porque conseguiu atacar lá uma parte lá daquele comando, daquela associação criminosa. Por outro lado, o Lula preocupado lá com a morte das pessoas, ministro preocupado lá com a juventude lá toda morta, lá aos pedaços. Os Estados Unidos querendo rotular isso de terrorismo e querendo mandar tropas para cá para aniquilar essas pessoas. Mas eu pergunto o seguinte, e essa criançada, esses adolescentes, esses jovens mortos, por que eles estão nessa situação? Será que não é por culpa do governo, não? Será que não é por culpa da falta de emprego? Será que não é por falta de apoio para as crianças? Vocês imaginaram a situação das crianças? Eu estou falando por aqui por São Paulo, porque eu não conheço muito o Rio. Do Rio eu tenho até medo de ir lá. Mas aqui por São Paulo, a gente vê o seguinte, olha, rotina, hein? E o governo finge que não está vendo, né? O nosso governador é do Rio de Janeiro, o cara não sabe nem o que está fazendo aqui. Se você for analisar, Colégio do Estado não dá uniforme. Então a criança tem que ir, o adolescente, o jovem, com a roupa que ele tem. Às vezes a menina vai com decote, o menino vai com um calção menor. E essa chamada atenção às crianças. Mas eles não têm outra roupa para ir. Às vezes não tem nem para trocar a roupa. Aí a criançada chega a 1h da tarde lá morrendo de fome. Por que ele está morrendo de fome? Porque ele trabalhou a noite inteira. A maioria dessa criançada que vem lá do exterior, lá que vem de Colômbia, Venezuela, essas coisas todas, ela e os pais são trazidos aqui e viram escravos. Eles trabalham dioturnamente em máquinas de costurar e às vezes para marcas caras, finas, sabe? Coisa assim. E eles não dormem. Tem uma feirinha da madrugada que as crianças trabalham lá porque não tem fiscalização. Então essa criança com sono, às vezes trabalhou a noite inteira, o pai joga ela lá na escola para comer. Está com fome, ela não comeu ainda direito. E está com sono. E ela vai lá, quase sem roupa, tudo molhada, se for o caso. E ela não vê nada. O pouco dinheiro que ela ganha, mal dá para os pais alimentar as crianças. Porque eu estou falando, eles são tipo escravos, e o Estado não vai atrás, o Conselho Tutelar não vai atrás, ninguém quer saber de nada, de nada. Sabe o que é de nada? De nada. Então essa criança, ela mora na favela, eles chamam agora de comunidade, mas é favela, não muda nada. Aí às vezes eu vejo lá a professora falando, nossa, a fulaninha não tem caderno. Ah, se eu puder, eu corro e compro um logo. 1, 2, 3, 10. Aí vem no outro dia, olha, a fulaninha perdeu o caderno porque os ratos comeram. Porque choveu na favela e molhou tudo. E deve ter molhado também a roupa, e deve ter molhado tudo. Mas aí a criança vai lá, 1h da tarde, com fome, e o almoço, aspas, é às 4h da tarde. Criança com fome, não vai. Mas ela mora lá na favela, na comunidade maravilhosa. E aí ela vê passando por lá os meninos, que nem ele, bonitinho, tudo um pouco maior, com metralhadora na mão.
vê o pai dela lá, que é um assassino, lá mata os outros, sabe? Joga dentro de um buraco. Para eles começam a achar natural ser avião. O que é o avião? É o cara que leva a droga, é o menino que solta a pipa para informar que a polícia está chegando, é o avião que explode fogos na hora que tá vindo uma batida policial. E aí eles começam a ganhar dinheiro. Então, em vez de ganhar lá R$ 10 por dia, R$ 20 por dia para trabalhar a noite inteira, e o pai precisar desse dinheiro para dar de comer para a família, para pagar o aluguel, porque eles vieram da Venezuela e estão passando fome aqui, ele começa a ganhar R$ 200, 300. E o que acontece, gente? Acontece que ele se envolve nessa situação. E num ataque que nem aconteceu brutal lá no Rio de Janeiro, a gente viu os mortos lá, tudo morto, tudo arrebentado. E fala, meu Deus, né? Essa criançada podia estar aí, tudo estudando, trabalhando. Mas eles acharam mais fácil o caminho do crime. Não foi eles que acharam mais fácil. O governo não deu estrutura. Se tivesse lá conselho tutelar que fosse lá na favela, pegava a criançada, aqueles que não tem o pai lá que fica largado, levasse eles para adoção e desse escola para eles, desse comida, desse trabalho, eles não estavam lá naquele jeito. E o pior é que vocês veem é que são a gente mais simples que morre. Os grandão fogem. Vocês notaram que tinha uma menina lá que era lindíssima e que mostraram que ela tomou um tiro na cabeça lá e ficou sem um pedaço? É que vocês não viram as fotografias. Mostraram a foto da moça sem um pedaço da cabeça. Não dava para ver direito. Na verdade, não era a moça, não, ela não morreu coisa nenhuma. Eles inventaram essa história lá para dizer que ela morreu porque ela está sendo procurada e se passasse, não passou, né? Não era ela. Ela seria isenta das penas, ele não ia ser mais processado. Então, as pessoas poderosas, elas não estavam lá naquela manada que morreu. Estavam lá os meninos, as meninas que não tiveram chance, que às vezes foram para a escola e foram expulsas lá por qualquer besteira da escola, por não estar com uma roupa decente, porque o Estado não dá uniforme, ou por se revoltar da fome que ele tinha, não dar de comer para ela direito, ou por uma briguinha besta. É gozado do Estado, um expulsa, vai para outra classe, outro perde o ano, os negócios, sabe, sem... Então, o que eu estou vendo é que vai acontecer a mesma coisa aqui em São Paulo, daqui um pouco. Nós temos as favelas, nós temos as comunidades, né? E a criançada está vendo que trabalhar 24 horas por dia que nem escravo lá para esses vagabundos que manda costurar, sabe? Costurar roupa lá para lojas de grife e pagar uma mixaria para a criançada, é melhor pegar e ser avião, é melhor vender droga, é melhor fazer qualquer coisa, porque estão passando fome. E o pior de tudo é que o Estado finge que não vê. Poxa, eu vejo cada absurdo, eu vejo a criança é analfabeta, ela não sabe ler, do Estado, Ela vai passando de ano por decreto. Aí chega um governador que nem o nosso, que não é daqui de São Paulo, ele compra um monte de livro e dá para as crianças ler, elas não sabem ler. Então, os meninos vão jogar fora o livro, vai vender lá no sebo por R$ 5. Ele não sabe ler o que está escrito lá dentro, não sabe interpretar. Então está na hora de cada um se conscientizar disso daí. A primeira coisa que eu aconselho para todo pai é tentar fazer o possível de colocar os filhos numa escola de particular. Ou se não, fiscalizar a escola do Estado que eles estão indo. Primeiro, se a criança entrar lá às 1h da tarde e dão de comer às 4 horas, devia chamar a polícia. A impressão que dá é que a diretora da escola devia chamar, ou o diretor, devia dar uma espécie de lanche na entrada, porque a criança vai com fome, como é que ela vai estudar? Depois às 4 horas da tarde dá a refeição, ou dá a refeição depois dá um lanche. E se o Estado não dá dinheiro para isso, porque ele desviou a grana, contar, chamar a imprensa, olha, tá vendo essas crianças todas aqui? Olha, eles vão ser tudo marginal daqui um pouco, porque eles estão sem comer, eles vêm aqui para estudar e estão com fome. E ninguém estuda com fome, não tá. Você está vendo aquelas meninas lá que estão morrendo de frio lá, tudo meio peladas, vocês estão vendo? Porque elas não têm roupa. Por quê? Porque o governador não dá uniforme para elas.
E a escola ainda chuta o balde lá, dizendo que elas estão com roupas que não são decentes. É o que ela tem. Tá vendo aquela criança ali? Ela é especial. Ela devia ter uma professora para dar da situação. A senhora tá vendo aquela outra? Ela não enxerga direito. Ela devia ter alguém para ajudar. Mas o nosso governador, ele pega, tá do lado lá do grupo lá que matou todo mundo, né? Mas ele fala o seguinte: vamos pegar uma classe de 20 mais outra de 20 e juntar, fazer 40, e a professora que se dane, ou o professor, dá aula para 40. Para começar, ele não consegue dar tudo isso daí de aula. E às vezes dentro desses 40 tem os meninos especial, que eles precisam estar junto para se sociabilizar, e que precisava de escola, de gente que tivesse condições de ensinar. E não sobrecarregar o professor. E o pior de tudo, eles não pagam direito. Eles tentam fazer de tudo o professor ele fez um concurso, ele passou, ele é funcionário público, para ele desistir, para ele ir embora. Então é gozado o que a gente vê aqui. A criança aqui não vale nada. O conselho tutelar é bom? Será que é bom mesmo? Por que ela não vai na favela? Eu vi um dia desse, perto de uma escola tem um elevado. E embaixo do elevado tem um lugar que você fica com medo. Quando você passa lá, a impressão que dá é que é tudo insalubre, é tudo úmido. E lá dentro do elevado, lá dentro, tem uma comunidade. E as crianças vão para a escola. Às vezes, aquilo chove, elas vão molhadas para a escola. Vocês não vão acreditar. A escola arrumou uma treta lá para a menina e expulsou a menina. Quando, na verdade, ela devia dar carinho, afeto, roupa, tudo que ela precisa. Comida. E eles acham mais fácil chutar. Será que é justo isso daí? Eu pergunto para vocês, o que vai acontecer dos nossos meninos, das nossas crianças, quando eles tiverem 18, 19 anos? Eles vão acabar mortos? Ou senão nós vamos ter de chamar os Estados Unidos para vir com uma metralhadora especial lá de cima e matar todos? Porque pelo que a gente está vendo lá no Rio de Janeiro, eles fizeram uma carnificina, né? Tá certo, quatro heróis morreram, 4 policiais. Mas 160 pessoas foram dizimadas. Sem cabeça, sem braço, arrancaram os pedaços. Como é que essas criançadas chegaram nessa situação? Como é que essa juventude abraçou isso daí? É porque o Estado não fez nada. A maioria deles, os pais estavam presos, ou eram chefes de gangues, acabaram mortos. E esses meninos, qual é o futuro deles? Não tem escola, não tem educação, não tem alimentação. Eles vão se abraçar com os traficantes e vão ser as mulas até serem mortos e dizimados. Se os Estados Unidos entrar aqui no Brasil, rotulando eles de terroristas, eles vão neutralizar essas pessoas. Acho que nem tiro eles vão dar, eles vão passar uma máquina lá e queimar tudo. Porque, na verdade, eles não estão nem aí com a pessoa e nem quer saber por que elas estão lá. Então, quando o Lula está preocupado lá, não é que ele está querendo garantir alguma coisa, não, nem voto. Ele tem certeza que a turma nem vota. Ele está preocupado com o que mataram. Será que não tinha um jeito de fazer com que essa juventude, essas crianças, adolescentes, tivessem um carinho, um amor, um afeto, mesmo se não fosse da família, uma escola, uma alimentação? Eu vejo por São Paulo. Então, vamos lá. Vem um coitado do menino lá da Colômbia, ou da Venezuela, ou sei lá, do Paraguai. Vem para cá, os pais passando fome. O que faz? Tem um grupo de vagabundo, de criminoso, de sem vergonha, que o Estado não quer achar. Esses marginais, o que eles fazem, gente? Eles pegam e põem eles para trabalhar nas máquinas. Um dia desse eu vi uma criança que ela pôs o dedo na máquina de costura e quebrou o osso do dedo. E ele estava com fome na escola. E ele estava com sono porque ele trabalhou a noite inteira, obrigaram ele a trabalhar com o dedo. E ninguém faz nada. E se você for contar alguma coisa lá, é capaz que eles te matam. Por que o Conselho Tutelar não vai lá? Por que o Conselho Tutelar não vai na escola para ver os diretores e diretoras expulsando os meninos que moram debaixo da ponte, que vem tudo molhado,
que está com fome, que às vezes está nervoso lá, porque não comeu, porque não dormiu à noite, porque está com o dedo quebrado, porque enfiou na máquina de costura, e ninguém fez nada. E aí a diretora acha mais fácil, ela tem uma turminha, os branquitudes se chamam, sabe? Expulsa, porque é preto, porque fede, porque não tem roupa, porque não tomou banho, mas ela não vai saber, ele mora debaixo da ponte. Por que o Conselho Tutelar não tira essas crianças dos pais debaixo da ponte lá e leva lá para adoção, leva para dar banho, leva para tratar, leva para dar medicação? É mais fácil deixar eles morrer de pneumonia molhado lá dentro? Ou quando eles vão para a escola, sem roupa, com uma roupa lá velha que eles estão usando lá, que a direção começa a encrespar com eles, e eles estão com fome e não tem comida, eles estão com dor de cabeça e não tem tratamento. Você já viu falar em alguém tratando de dente lá? Já viu alguém falando em levar em médico? Você vai numa escolinha vagabunda do estado lá, o que eles querem? Quer expulsar. Ó, aquele é pretinho, tá fedendo, vamos expulsar ele. Ó, aquela lá, aquela menina, ela mora debaixo da ponte, ela vem tudo estrupiada, aquela vem com barro. É a casa dela. Por que o conselho não vai lá e tira essas crianças? Porque não vai. Vai falar comigo que eu levo lá para mostrar, se eles não querem ver. Mas vai acontecer a mesma coisa aqui. Aí essas favelas que a gente chama de comunidade agora, vão se unir, vai vir lá o comando não sei da onde, o comando do Rio, o comando não sei o que lá, vai pegar essa criançada toda, vai pôr para vender droga, e daqui 2 anos vai sair assim: destruíram a não sei quem, do comando não sei que lá, matamos 45, matamos 120, matamos 300, matamos 500. Gente, é brasileiro que nem a gente. Não tiveram estrutura nenhuma, não tiveram pai, não tiveram mãe, viram o pai ser enforcado, viu o pai ser jogado numa vala lá, porque teve lá foi condenado pelo grupo de extermínio que tem lá, viu a mãe ser estuprada, viu as crianças morrer. Está na hora da gente pegar e se unir para ajudar. Se o Estado está preocupado em faturar, ele devia devolver esse imposto para isso, para a educação, para a saúde. Eu vejo lá, tem uma moça que ela é trabalhadora, todo mundo gosta dela, ela faz uma comida que é uma maravilha, ela trabalha em restaurante. Deu uma infecção nela, de hemorroida lá, um negócio que ela não consegue andar. Ela chora dia e noite. Aí ela vai nesse lixo lá, sei lá, do INSS, essas porcaria dessa. E não tem médico, não tem consulta especializada para esse tipo de coisa. Não, ela já devia estar operada, está infeccionada e ninguém faz nada. E aí sabe o que acontece? Ela trabalha, ela pega lá os atestados médicos, porque ela não consegue andar, está infeccionada, tudo ferrada, e leva lá no serviço que ela tem. Aí armam uma treta para ela e dão uma justa causa e mandam ela embora. Então ela fica doente, não consegue andar, não recebe nada lá, ainda pega uma justa causa e ainda tem que entrar com uma ação e ficar esperando para receber o direito que ela tem. Quando na verdade ela devia estar sendo tratada. Eu tenho um menino, que o menino trabalha, ele estava em caráter de experiência, mas é um menino que trabalha. E ele caiu de moto ou de bicicleta, não sei lá, trabalhando, no trabalho. Como ele estava em experiência, mandaram ele para a rua. Então ele está com os 2 braços quebrados, na rua, sem receber, e não prende o dono do serviço dele, que ele caiu lá no serviço. A polícia não foi lá, não deu uma cana no vagabundo lá. Pois imagina, o menino está trabalhando, a menina deve ter uns 18 anos, que caiu da moto no trabalho, acidente no trabalho. Pouco importa se ele está lá, que é período de experiência ou não, estava trabalhando. Ele tem direito à internação, ele tem direito a tratamento médico, ele tem direito a ficar em casa, ele tem direito a receber, mas mandaram embora. Aí o que faz? Tem que pegar e fazer o processo, mas falta documento, falta declaração, falta negócio de médico, porque pobre aqui eles tratam que nem porco, que nem lixo, sabe? Então nós temos a branquitude e a negritude. A branquitude e a negritude se odeiam entre si e ficam brigando. Numa escola, uma escola do Estado, a maioria é branco e penaliza os negros. Eu estou falando, a gente vê isso daí. Penaliza os alunos, penaliza todo mundo. Por quê?
porque o governador está preocupado em, sei lá, sucatear tudo, fazer economia. Ah, tem 2 classes, junta numa, põe lá o professor que se dane. Ah, as crianças estão passando fome, não dá às 4 horas da tarde, dá às 5. Ó, se puder, não dá nada. Vocês não vão saber, eu vou contar uma para vocês, vocês não vão acreditar. As crianças estão. Essa semana não tem aula pela internet. E elas não têm o que comer, porque devia ser assim, ó. É pela internet, mas eles vão lá, almoça, janta, né? Não tem. Então, sabe o que eles querem? Pela internet. Agora, como é que você vai numa favela que não tem luz? Como é que você vai ter acesso se você não tem celular? Como é que você vai ter acesso se você não tem computador? E ainda eles querem dar falta para as crianças. Elas vão aonde para assistir? Lá no Traficante? Para depois ser avião dele? Para passar de ano? Isso é o nosso governador. E eu escuto falar que as escolas municipais são diferentes, né? Eu entrevistei o prefeito de Mariporã. A preocupação dele é idoso e criança. Ele dá material escolar de ótima qualidade e ainda uma roupa para trocar. Por que o prefeito daqui não faz isso? Que ele é da turma do governador. Por que o governador no colégio de estado não faz isso daqui aqui? Então ele não tem roupa. Como é que ele vai para a escola? Aí, qual é a obrigação do estado? Moradia. Vai lá ver onde está morando a criança. Está morando debaixo da ponte, caindo dentro d'água, com chuvas. Tem que tirar. Aí vai lá, cadê a mãe? Está na zona. Vai lá e tira a mãe dele. O pai dele leva ele para pegar e pedir esmola em vez de ir para a escola. Tira do pai. Vai lá e leva ele, dá roupa, dá condição, dá tratamento, dá comida. Ele não vai ser traficante, ele não vai ser ladrão, ele não vai ser assassino, porque ele está vendo gente de bem, gente preocupada com ele. Ele vai enaltecer e vai ter trabalho. Olha, gente, eu vejo, se o menino quer trabalhar hoje em dia, ele vai no supermercado. Na hora os caras pegam ele e põem para trabalhar. Na hora. Na gôndola, não sei o quê. Mas todo aprendiz, eu quando tinha 13 anos, eu trabalhava assim também, eu aprendi. E tem emprego, só que eles não querem trabalhar nisso daí, não quer. Então, o que eles querem? É o que é mais fácil. O que é mais fácil? É mais fácil ser avião e ganhar R$ 200 por dia do que ganhar R$ 20 na feira da madrugada porque não tem fiscalização. E às vezes o próprio pai ajeita essa situação. Ou será que é melhor a gente pegar e comer bem para chuchu lá com os traficantes? Ou passar fome na escola do estado, lá que você chega lá 1 hora da tarde e estão de comer às 4? E a menina lá que não tem roupa, que não tem uniforme, que ela vai lá nos traficantes lá, ela vira avião e começa a comprar roupa boa. E quem sabe vira uma MC. Será que a gente vai ver o que está acontecendo no Rio de Janeiro? Porque há 4 anos atrás, os coitados conseguiram fugir, né? Dessa vez, eles armaram uma treta lá para matar 160. Se eles passar o caso para os Estados Unidos, eles vão matar tudo que é pobre aqui. Tudo. E quem não é traficante vai junto também. Sabe o que vai aparecer aqui? Vai aparecer Auschwitz. Eles matavam lá os judeus e aproveitavam, matavam os ciganos também, matavam os homossexuais, matavam os pretos. Quer dizer, limpava toda uma etnia. Não é isso que a gente quer, não. A gente quer sobreviver. A gente quer ver as crianças crescerem. A gente quer ver eles estudarem. E a gente tem que mudar. E a mudança está em nós. Votando certo e pondo para correr os picaretas e investindo naqueles que falam. Quero mandar um abraço para todos e quarta-feira eu estou aqui, hein? Um abração.